Os navios estrangeiros surtos nos portos do Brasil não podem ser embargados nem detidos, ainda mesmo que se achem sem carga, por dívidas que não forem contraídas no território brasileiro, em utilidade dos mesmos navios ou da sua carga, salvo provindo a dívida de letras de risco ou de câmbio, sacadas em país estrangeiro, no caso do artigo 651, e vencidas em algum lugar do Império. Artigo 483. Nenhum navio pode ser detido ou embargado nem executado na sua totalidade por dívidas particulares de um comparte. Poderá, porém, ter lugar a execução no valor do quinhão do devedor, sem prejuízo da livre navegação do mesmo navio, prestando os mais compartes fiança idônea. Título 2. Dos proprietários compartes e caixas de navios. Artigo 484. Todos os cidadãos brasileiros podem adquirir e possuir embarcações brasileiras, mas a sua armação e expedição só pode girar debaixo do nome e responsabilidade de um proprietário ou comparte, armador ou caixa, que tenha as qualidades requeridas para ser comerciante. Artigo número 1 e 4. Artigo 485. Quando os compartes de um navio fazem dele uso comum, esta sociedade ou parceria marítima regula-se pelas disposições das sociedades comerciais. Parte 1, título 15, salvo as determinações contidas no presente título. Artigo 486. Nas parcerias ou sociedades de navios, o parecer da maioria no valor dos interesses prevalece contra o da minoria nos mesmos interesses, ainda que esta seja representada pelo maior número de sócios e aquela por um só. Os votos computam-se na proporção dos quinhões. O menor quinhão será contado por um voto. No caso de empate, decidirá sorte, se os sócios não preferirem cometer a decisão a um terceiro. Artigo 487. Achando-se um navio necessitado de conserto e convindo neste a maioria, os sócios dissidentes, se não quiserem anuir, serão obrigados a vender os seus quinhões aos outros compartes, estimando-se o preço antes de principiar-se o conserto. Se estes não quiserem comprar, proceder-se-á à venda em asta pública. Artigo 488. Se o menor número entender que a embarcação necessita de conserto e a maioria se opuser, a minoria tem direito para requerer que se proceda à vistoria judicial, decidindo-se que o conserto é necessário. Todos os compartes são obrigados a contribuir para ele. Artigo 489. Se algum comparte na embarcação quiser vender o seu quinhão, será obrigado a afrontar os outros parceiros. Estes têm direito a preferir na compra em igualdade de condições, contanto que efetuem a entrega do preço à vista ou a consignem em juízo no caso de contestação, resolvendo-se a venda do navio por deliberação da maioria. A minoria pode exigir que se faça em asta pública. Artigo 490. Todos os compartes têm direito de preferir no fretamento a qualquer terceiro, em igualdade de condições, concorrendo na preferência para a mesma viagem, 2 ou mais compartes. Preferirá o que tiver maior parte de interesses na embarcação. No caso de igualdade de interesses, decidirá a sorte. Todavia, esta preferência não dá direito para exigir que se varie o destino da viagem, acordada pela maioria. Artigo 491. Toda parceria ou sociedade de navio
é administrada por um ou mais caixas, que representa em juízo e fora dele a todos os interessados e os responsabiliza, salvo as restrições contidas no instrumento social ou nos poderes do seu mandato, competentemente registrados. Artigo 492. O caixa deve ser nomeado dentre os compartes, salvo se todos convierem na nomeação de pessoa estranha à parceria. Em todos os casos é necessário que o caixa tenha as qualidades exigidas no artigo número 484. Artigo 493. Ao caixa, não havendo estipulação em contrário, pertence nomear, ajustar e despedir o capitão e mais oficiais do navio, dar todas as ordens e fazer todos os contratos relativos à administração, fretamento e viagens da embarcação, obrando sempre em conformidade do acordo da maioria e do seu mandato, debaixo de sua responsabilidade pessoal para com os compartes, pelo que obrar contra o mesmo acordo ou mandato. Artigo 494. Todos os proprietários e compartes são solidariamente responsáveis pelas dívidas que o capitão contrair, para consertar, habilitar e aprovisionar o navio, sem que esta responsabilidade possa ser ilidida, alegando-se que o capitão excedeu os limites das suas faculdades ou instruções. Se os credores provarem que a quantia pedida foi empregada a benefício do navio, os mesmos proprietários e compartes são solidariamente responsáveis pelos prejuízos que o capitão causar a terceiro, por falta da diligência que é obrigado a empregar para a boa guarda, acondicionamento e conservação dos efeitos recebidos a bordo. Esta responsabilidade cessa fazendo aqueles abandono do navio e fretes vencidos e a vencer na respectiva viagem. Não é permitido o abandono ao proprietário ou comparte que for ao mesmo tempo capitão do navio. Artigo 495. O caixa é obrigado a dar aos proprietários ou compartes, no fim de cada viagem, uma conta da sua gestão, tanto relativa ao estado do navio e parceria, como da viagem finda, acompanhada dos documentos competentes, e a pagar sem demora o saldo líquido que a cada um couber. Os proprietários ou compartes são obrigados a examinar a conta do caixa logo que lhes for apresentada e a pagar sem demora a cota respectiva aos seus quinhões. A aprovação das contas do caixa, dada pela maioria dos compartes do navio, não obsta a que a minoria dos sócios intente contra eles as ações que julgar competentes. Título 3. Dos capitães ou mestres de navio. Artigo 496. Para ser capitão ou mestre de embarcação brasileira, palavras sinônimas neste Código para todos os efeitos de direito requer-se ser cidadão brasileiro, domiciliado no Império, com capacidade civil para poder contratar validamente. Artigo 497. O capitão é o comandante da embarcação. Toda a tripulação lhe está sujeita e é obrigada a obedecer e cumprir as suas ordens em tudo quanto for relativo ao serviço do navio. Artigo 498. O capitão tem a faculdade de impor penas correcionais aos indivíduos da tripulação que perturbarem a ordem do navio, cometerem faltas de disciplina ou deixarem de fazer o serviço que lhes competir, e até mesmo de proceder à prisão por motivo de insubordinação ou de qualquer outro crime cometido a bordo, ainda mesmo que o delinquente seja passageiro, formando os necessários processos, os quais é obrigado a entregar com os presos às autoridades competentes no primeiro porto do Império onde entrar. Artigo 499. Pertence ao capitão
escolher e ajustar a agente de equipagem, a despedi-la nos casos em que a despedida possa ter lugar, obrando de concerto com o dono ou armador, caixa ou consignatário do navio, nos lugares onde estes se acharem presentes. O capitão não pode ser obrigado a receber na equipagem indivíduo algum contra sua vontade. Artigo 50. O capitão que seduzir ou desencaminhar marinheiro matriculado em outra embarcação será punido com a multa de 100 mil réis por cada indivíduo que desencaminhar e obrigado a entregar o marinheiro seduzido, existindo a bordo do seu navio, e se a embarcação, por esta falta deixar de fazer-se à vela, será responsável pelas estadias da demora. Artigo 501. O capitão é obrigado a ter escrituração regular de tudo quanto diz respeito à administração do navio e à sua navegação, tendo para este fim 3 livros distintos, encadernados e rubricados pela autoridade a cargo de quem estiver a matrícula dos navios, pena de responder por perdas e danos que resultarem da sua falta de escrituração regular. Artigo 502. No primeiro, que se denominará livro da carga, assentará diariamente as entradas e saídas da carga, com declaração específica das marcas e números dos volumes, nomes dos carregadores e consignatários, portos da carga e descarga, fretes ajustados e quaisquer outras circunstâncias ocorrentes que possam servir para futuros esclarecimentos. No mesmo livro se lançaram também os nomes dos passageiros com declaração do lugar do seu destino, preço e condições da passagem e a relação da sua bagagem. Artigo 503. O segundo livro será da receita e despesa da embarcação, e nele, debaixo de competentes títulos, se lançará em forma de contas correntes tudo quanto o capitão receber e despender respectivamente a embarcação, abrindo-se assento a cada um dos indivíduos da tripulação, com declaração de seus vencimentos e de qualquer ônus a que se achem obrigados, e a cargo do que receberem por conta de suas soldadas. Artigo 504. No terceiro livro, que será denominado Diário da Navegação, se assentarão diariamente, enquanto o navio se achar em algum porto, os trabalhos que tiver lugar a bordo e os consertos ou reparos do navio. No mesmo livro se assentará também toda a derrota da viagem, notando-se diariamente as observações que os capitães e os pilotos são obrigados a fazer, todas as ocorrências interessantes à navegação, acontecimentos extraordinários que possam ter lugar a bordo e com especialidade os temporais, e os danos ou avarias que o navio ou a carga possam sofrer, as deliberações que se tornarem por acordo dos oficiais da embarcação e os competentes protestos. Artigo 505. Todos os processos testemunháveis e protestos formados a bordo tendentes a comprovar sinistros, avarias ou quaisquer perdas devem ser ratificados com juramento do capitão perante a autoridade competente do primeiro lugar onde chegar, a qual deverá interrogar o mesmo capitão, oficiais, gente da equipagem e passageiros sobre a veracidade dos fatos e suas circunstâncias, tendo presente o diário da navegação, se houver sido salvo. Artigo 506. Na véspera da partida do porto da carga, fará o capitão inventariar, em presença do piloto e contramestre, as amarras, âncoras, velames e mastreação, com declaração do estado em que se acharem. Este inventário será assinado pelo capitão, piloto e contramestre, salvo as alterações que durante a viagem sofrer qualquer dos sobreditos artigos serão
anotadas no Diário da Navegação e com as mesmas assinaturas. Artigo 507. O capitão é obrigado a permanecer a bordo desde o momento em que começa a viagem de mar até a chegada do navio a surgidouro, seguro e em bom porto, e a tomar os pilotos e práticos necessários em todos os lugares em que os regulamentos, o uso e a prudência o exigirem, pena de responder por perdas e danos que da sua falta resultarem. Artigo 508. É proibido ao capitão abandonar a embarcação por maior perigo que se ofereça, fora do caso de naufrágio, e julgando-se indispensável o abandono, é obrigado a empregar a maior diligência possível para salvar todos os efeitos do navio e carga, e com preferência os papéis e livros da embarcação, dinheiro e mercadorias de maior valor, se apesar de toda a diligência os objetos tirados do navio ou os que dele ficarem se perderem ou forem roubados sem culpa sua, o capitão não será responsável. Artigo 509. Nenhuma culpa poderá desonerar o capitão que alterar a derrota que era obrigado a seguir, ou que praticar algum ato extraordinário de que possa provir dano ao navio ou à carga, sem ter precedido deliberação tomada em junta composta de todos os oficiais da embarcação, e na presença dos interessados do navio ou na carga, se algum se achar a bordo. Em tais deliberações e em todas as mais que for obrigado a tomar com acordo dos oficiais do navio, o capitão tem voto de qualidade e até mesmo poderá obrar contra o vencido debaixo de sua responsabilidade pessoal, sempre que o julgar conveniente. Artigo 510. É proibido ao capitão entrar em porto estranho ao do seu destino, e se ali for levado por força maior, é obrigado a sair no primeiro tempo oportuno que se oferecer, pena de responder pelas perdas e danos que da demora resultarem ao navio ou à carga. Artigo 511. O capitão que entrar em porto estrangeiro é obrigado a apresentar-se ao cônsul do Império nas primeiras 24 horas úteis e a depositar nas suas mãos a guia ou manifesto da alfândega, indo de algum porto do Brasil, e a matrícula e a declarar e fazer anotar nesta pelo mesmo cônsul, no ato da apresentação, toda e qualquer alteração que tenha ocorrido sobre o mar na tripulação do navio e antes da saída, as que ocorrerem durante a sua estada no mesmo porto. Quando a entrada for em Porto do Império, o depósito do manifesto terá lugar na alfândega respectiva, havendo-a e o da matrícula na repartição onde esta se costuma fazer, com sobreditas declarações. Artigo 512. Na volta da embarcação ao porto de onde saiu, ou naquele onde largar o seu comando, é o capitão obrigado a apresentar a matrícula original na repartição encarregada da matrícula dos navios, dentro de 24 horas úteis depois que der fundo e a fazer as mesmas declarações ordenadas no artigo precedente. Passado 8 dias depois do referido tempo, prescreve qualquer ação de procedimento que possa ter lugar contra o capitão por faltas por ele cometidas na matrícula durante a viagem. O capitão que não apresentar todos os indivíduos matriculados ou não fizer constar devidamente a razão da falta, será multado pela autoridade encarregada da matrícula dos navios em 100.000 réis, por cada pessoa que apresentar de menos, com recurso para o Tribunal do Comércio competente.